Então, hoje a gente vai fazer revisão. Vamos fazer uma revisão aqui de encontros consonantais e sobre dígrafos. Então, nossa aula hoje, tanto o primeiro momento como o segundo, vai ser de revisão. Então, vamos prestar um pouquinho aqui atenção, que é só sobre o que a gente já estudou, que a gente já viu, tá bom? Então, não tem bicho de sete cabeças, você não vai ver nada diferente. Você já estudou tudo aqui que a gente vai estudar hoje, que a gente vai falar hoje. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, para a gente poder estar aqui adiantando o nosso serviço, beleza? Então, em português, como eu já falei, nós vamos ver hoje sobre o encontro consonantal. Então, vocês já viram, já estudaram, e a gente vai dar só uma reforçada, uma revisão hoje. Lembrando que as consoantes, elas são os fonemas, ou seja, são os sons que atravessam obstáculos no aparelho fonador para serem pronunciadas. Então, a gente vai pronunciando elas. Ela tem aí uma certa dificuldade, às vezes, para estar saindo, quando a gente está pronunciando ela. E elas são 19. B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. E nós já temos aí mais 3. Ah, não, tá aqui. Tá faltando 2. No caso, uma, que é a Y. A gente também tem ela, tem a Y, que a gente também vai tá colocando ela aqui, porque ela agora está fazendo parte do alfabeto. Então, a letra K, a letra Y e a letra W, agora elas estão fazendo parte do alfabeto. Depois do novo acordo ortográfico que houve, elas entram aí como letras do nosso alfabeto. Nessa aula, a gente vai refletir aqui a respeito do que acontece quando há um encontro de 2 ou mais consoantes em uma sílaba. Lembrando que sílaba é quando a gente pega uma dessas letras aqui, que é uma das consoantes, e juntamos com uma vogal. Então, quando eu tenho quando eu tenho uma consoante e junto com uma vogal, eu vou formar aí, então, uma sílaba. Tá? Então, a sílaba ela pode estar formando aí com 2 consoantes, pode estar formando aí com 2 consoantes e uma vogal. A gente pode estar juntando, formando sílaba aí com 2 vogais, mas sempre a sílaba ela tem que ter uma vogal. Se ela não tiver a vogal, ela não é uma sílaba. Então, eu posso ter 2 consoantes, mas se eu não tiver uma sílaba, uma vogal junto com ela, com essas duas consoantes, ela não vai formar uma sílaba, certo? Mas 2 vogais juntas, elas formam sim uma sílaba, só não forma a consoante sozinha. O agrupamento de 2 ou mais consoantes, sem uma vogal intermediária, é o que a gente chama de encontro consonantal. Então, quando a gente junta duas consoantes, mas ela não tem aí uma vogal para estar juntinho, então a gente chama de encontro consonantal, certo? Lembrando, para formar a sílaba, tem que ter a vogal, mas se não tiver a vogal, tiver só aí as consoantes, nós chamamos elas de encontro consonantal. Diferentemente dos dígrafos que nós já estudamos, nós vamos estudar hoje novamente, os encontros consonantais não estão juntos para que se forme um único fonema. Nos encontros consonantais, os fonemas eles são próprios e eles representam o mesmo número de letras, tá? Então, se a palavra está ali com encontro consonantal, diferentemente do dígrafo, ela vai ter a mesma quantidade de letra, a mesma quantidade de fonema. Diferente do dígrafo. Então, se eu tenho a palavra chave, então CH, ela vai ser só vai ser um fonema. E não vai ser como se eu tivesse outra palavra, que a gente, quando vai contar, dá o mesmo número de letras, o mesmo número de fonemas. O dígrafo ele é diferente. A gente vai estar revisando no segundo momento sobre os dígrafos, tá? Vou dar uma baixadinha aqui para vocês.
E o encontro consonantal, para representar um encontro, a gente vai ver aqui o exemplo abaixo. Então, a gente vai dizer C com consoante e V com vogal, para representar um encontro consonantal. Então, a gente vai ver aqui os exemplos abaixo. Eu tenho aqui a palavra gata. Então, eu tenho uma consoante, uma vogal, outra consoante e outra vogal. Eu tenho aí a alternância entre consoante, vogal, consoante, vogal. É uma consoante sim, uma consoante não. Consoante sim, uma consoante não. É um sim, um não, e um sim, um não, tá? Então, é consoante, vogal, consoante, vogal. Já na palavra grata, aí eu tenho consoante, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, eu tenho aí a sequência de duas consoantes. Eu tenho duas consoantes juntinhas aí, a sequência uma depois da outra. E ela vai fazer aí com que forme um encontro consonantal. Então, eu tenho aqui G, R, são duas consoantes com a letra A que ela formou a sílaba gra. Beleza? Então, a palavra gata, eu tenho consoante, vogal, consoante, vogal. Já na palavra grata, eu tenho consoante, consoante, vogal, consoante, vogal. E o encontro consonantal, nós já vimos, já estudamos, já falamos e vou falar novamente para vocês. Ele é a junção de consoantes do mesmo vocábulo sem vogal intermediária. Então, nesse caso aqui, ó, a gente não teve, na palavra grata, a gente não teve nenhuma vogal aqui entre as duas consoantes. Então, ela é a sequência. Então, a gente tem aqui o encontro consonantal. Se no caso aqui tivesse, no caso gata, como é a diferença de gata para grata é só a letra R. Então, perceba que aqui a letra R, ela e a letra G, elas são encontros consonantais porque são duas consoantes juntinhas. Ela não tem uma letra A, nem uma letra E, nem I, nem O, nem U entre elas para formar a sílaba. Os encontros consonantais podem aparecer de duas formas. Vamos ver quais formas são essas. Na mesma sílaba, que são denominados de grupos consonantais e tem quase sempre como segunda consoante o L ou o R, BL, GR, CL, FL, FL, deixa eu ver mais, PL. Então, são da mesma sílaba que a gente denomina grupos consonantais. Então, alguns exemplos de palavras com este grupo aqui, com esse grupo de consonantais, são fraco, glória, grande, prato, pneu, tribo, palavra. Então, perceba que aqui, ó, opa, aqui, ó, o F e o R, eles ficaram juntinhos, não teve nenhuma vogal entre elas. O G e o L de glória também, elas ficaram juntinhas. O P e o R aqui da palavra prato também. Pneu, ó, ela ficou juntinha, ela não se separa, tá? Tribo, então elas são encontros consonantais no mesmo grupo, que elas não se separam para poder elas formarem a sílaba. Então, se elas se separassem, não tinha como formar a sílaba. Elas são importantíssimas aqui para elas estarem formando a sílaba e estar formando a palavra. Diferente da que a gente vê aqui, ó, branco, quando elas estão separadas. Então, vai ser outro, a gente vai estar vendo em seguida como é que se chama esse encontro consonantal. Vou marcar aqui para vocês dar um destaque para vocês estarem observando melhor. Ó. Cheirinho bom. Deixa eu tô falando sozinha.
Lembrando que na mesma sílaba eles são denominados grupos consonantais. Já em sílabas separadas, além dessas mais frequentes, há também as que aparecem em muitos vocábulos. Então, nós temos aqui as que aparecem juntinhas, sem nenhuma interrupção aqui, nenhuma vogal entre elas, e que elas são frequentes em algumas palavras e não aparecem em muitas palavras. Elas são raras, então, gnomo, mnemônico, pneumático, psicologia, pitialina. Então, elas juntinhas aqui, diferentemente desse primeiro grupo que a gente viu, que são denominadas grupos de consoantes. E o encontro consonantal, ele pode ser também fonético. A consoante X possui sonoridade de SC. Então, algumas palavras, quando ela tem a letra X, ela tem um som como se fosse duas consoantes. Então, ocorrendo aí 2 fonemas consonantais. Então, a palavra táxi. Então, ela tem 5 fonemas e 4 letras. Então, ó, tá-que-si. Então, é como se tivesse um C e um S aqui. É como se aqui fosse assim, ó. Táxi. Só que a gente sabe que não é assim que ela se escreve. Ela se escreve taxi, mas se pronuncia táxi. Do mesmo jeito, a axila, a gente sabe que a escrita fica axila, mas é como se ela tivesse axila, tivesse um C e um S aí formando outra sílaba. Oxigênio também, no mesmo modelo. É como se aqui tivesse um C e um S. E o boxe também, nesse caso, como se aqui tivesse mais outra letra, se tivesse outro fonema. Então, ela tem 4 letras, mas por conta da sua pronúncia, ela fica com 5 fonemas. E hora aí da atividade. Tá pegando aqui para vocês a atividade. Vou explicar o que é que vocês irão fazer com essa atividade, como é que vocês vão fazer ela. E em seguida, vou estar dando tempo aqui para vocês copiarem ela e estar respondendo. Então, para isso, é preciso que vocês prestem um pouquinho de atenção aqui na hora que eu estiver explicando. Preste bastante atenção, ouça com atenção. Nada está conversando, gente. Então, vão prestar bastante atenção aqui na hora da explicação. Quando tiver alguma dúvida, vocês vão estar me perguntando no WhatsApp, como sempre eu digo a vocês, que eu respondo. Teremos 30 minutos para essa atividade. Então, já dá tempo aí de você fazer e responder. É só você ter foco, objetivo em mente aqui. É a gente fazer a nossa atividade. É o mais importante primeiro, que é a atividade. Depois é que você vai estar conversando, brincando, fazendo alguma coisa. Então, se você copiar logo e responder logo, você vai ficar com tempo de sobra para você depois fazer alguma coisa que você quiser. Agora, se brincar primeiro, depois quiser fazer a atividade, aí não vai dar tempo. Lembrando, sempre quando faltar 5 minutos, eu aviso a vocês, eu aviso lá no grupo, ó, gente, tá terminando o tempo, falta tantos minutos, falta 5, falta 3, falta 2, estamos voltando. Eu sempre aviso a vocês quando a gente tá voltando. Então, não precisa se preocupar, não precisa estar apertando, tia, tá na hora, tia, a gente vai voltar agora. Não se preocupe, na hora de voltar, eu estou avisando antes. E mesmo quando a gente volta, mesmo depois de eu ter avisado, eu sempre digo, ó, estamos ao vivo no Zoom, certo? Então, não se preocupe. Eita, tia, vai começar agora? Tia, já pode começar. Não, são 30 minutos. Então, eu respeito os 30 minutos. Nem vou voltar antes, nem vou voltar depois. Pode ser que volte depois 1 minuto, 2, mas não volto antes, tá? Ah, tia, eu já terminei. Vamos começar? Não, a gente tem que pensar nos outros coleguinhas. Então, a gente tem que pensar ganha-ganha. Eu tenho que pensar em mim que ganhei, eu tenho que pensar no coleguinha para ele ganhar também, tá bom? Deixe o grupo para perguntas e no final da aula sempre envio o link, ou eu envio, as meninas da escola enviam o link da atividade, o link da explicação, do conteúdo, o link da correção para vocês.
E é só ficar ligadinhos, tá? Não precisa estar aí conversando, não precisa estar batendo papo.